acordo com o merecimento de cada um, em especial a todos que dessa lista aqui se encontram. Antônio Rebouças e família, Freidson Leite e família, Alves Palinelli Câmara Ferreira, Arthur Miguel Moura Câmara Ferreira, Alissa Farias Paludo, Adriano Geraldo Gonçalves Pereira e família, Enzo Rocha Costa, Sandra Regina Gomes da Silva, Ismael Teixeira de Lima, Maria do Rosário Freire da Cruz Mota, Arthur Maurício da Silva, José Aquino de Freitas, Maria do Céu Oliveira Bezerra, Paulo César Medeiros, Anilda de Araújo Bio e família, Fausto Diniz, Magnus Bezerra, Francisca Pereira de Araújo e família, Zildo Pereira da Silva e família, Cleidson Araújo, Eva Cristina de Oliveira Maués, José Rivaldo Belisário Nogueira, Janilson Eufrásio da Silva e família, Dalmar Heitor Miranda de Abreu, Raimundo Ferreira da Silva, Edilene Castro dos Santos, Antônio Cleito Belisário Pinheiro, Cecília Maria de Bezerra Freires, Luiz Araquém de Assunção, Renelvo Ferreira de Almeida e família, Linaldo da Silva, Clarissa Gugel de Macedo, Gabriela Souza Ferreira, Genésio Ferreira Moura, Ana Lúcia Porcino da Silva Cunha, Magazine Francisca de Lima, Alessandra Mendes Pacheco, Alexson Roberto Guerreira Guerra Vale, Mateus de Araújo Rocha, Ribamar Arbude Carvalho, Rita Paiva Fonseca, Josimar Paiva dos Santos Silva, Magnus de Araújo, João Maria Nogueira Ferreira, Rita de Cássia Santos, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Everilce Pereira Fidelis Santos. Que o Mestre Jesus possa consolar e aliviar todos das suas dores físicas ou morais. Meus irmãos, a nossa leitura preparatória da noite de hoje continua sendo o nosso livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e é a de número 19, cujo título é Falsas Alegações. E essa passagem que diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 8, no versículo 28. E ele se refere àquele homem que vivia lunático, né? Desesperado. E ele chegou à beira do rio, onde Jesus se aproximava e falou, né? O que tenho eu contigo, Jesus? Imagina se Jesus, né, precisaria, mas ele estava realmente possuído, e foi aí, nessa passagem que fala que Jesus, que ele pediu a Jesus que não o condenasse, que não jogasse no abismo, que Jesus viu a manada de porcos e pediu que se fosse transferido, e essa manada se jogou ao vale. Então, essa passagem diz bastante isso. E tem como título Falsas Alegações. Então, vamos ver o que Emmanuel nos fala sobre esse pequeno trecho. O caso do espírito perturbado que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor Cristo capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? E, no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa que, nos íntimos desvarios, muito já padecia por si mesmo.
A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada no pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz castigava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, categorizando-lhe o conteúdo à conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos, em maior ou menor escala, são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Que nós possamos também refletir sobre isso. E assim, neste momento, não sei se seu Gilson está na sala já. Está? Seu Arlindo, você pode fazer então a prece, por gentileza? Faço sim, Francisca. Boa Então, seja noite. bem-vindo e boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Sejam todos e todas bem-vindos. E vamos hoje proferir a oração à falange do bem. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria, enviamos vossa luz, vossa paz e vossa harmonia. Estrela azul do Dharma, farol do nosso dever. Libertai-nos do mal do karma, ensinai-nos a viver. Antes o símbolo amado do triângulo e da luz, vê-se o servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Como nossos irmãos de Vênus e Marte, façamos uma oração que nos ensine a arte da grande harmonização. Que assim seja. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos, Senhor, ter na noite de hoje um evangelho com muita paz, harmonia, equilíbrio e entendimento e muito amor nos corações de cada um de nós. Que assim seja. Passa a palavra a você, Francisca. Obrigada, Sua Rainha. E assim, Mestre Jesus, querido amigo, espiritualidade amiga que sempre nos faz presente todas as noites, os mentores espirituais Bezerra de Menezes, a quem pedimos a permissão para iniciar o nosso evangelho da noite de hoje, passando a palavra ao nosso irmão Ivan. Seja bem-vindo. Muito obrigado, minha irmã. Boa noite mais uma vez, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe imensamente e esteja presente nos nossos lares, fortalecendo as energias e energias de paz, de amor, de tranquilidade, de prosperidade, de caridade, humanidade, com muita paz e muita saúde a todos. Então, também possam ser auxiliados todos os nossos irmãos aí da nossa lista de intenções. Hoje as nossas reflexões estão no capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós vamos ler aqui primeiro o termo do Evangelho, que é o item 3, que está no Evangelho, está citado aqui como Mateus, capítulo 24, versículos 4, 5 e 11, 13, 23, 24, também Marcos, capítulo 3, versículos 5, 6, 21, 22, é um assunto que foi, então, repetido aqui pelos dois discípulos de Jesus. E é o seguinte teor. Jesus disse: tomem cuidado para não serem enganados, pois vários virão em meu nome dizendo, sou o Cristo, e enganarão muita gente. Vários falsos profetas se levantarão
e enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos se esfriará, porque a injustiça se multiplicará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém disser, o Cristo está aqui ou está ali, não acreditem, pois irão se levantar falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então, nós vemos que essa palavra tida como profeta, né, em princípio, foi muito observada pelo fato de que os profetas falavam, pelo fato de profetizarem, de dizerem coisas que aconteceriam no futuro. Jesus também fez algumas previsões. Acho que das mais rápidas que ele fez, que aconteceu, foi no templo. Quando ele disse, quando o irmão lá disse, olha, que maravilha, né? Eles estavam numa colina, de onde se avistava o templo, e o camarada disse, olha, que maravilha, tal. Falei, olha, encheu tanta bola do templo. Aí Jesus disse, no entanto, não restará pedra sobre pedra. E aproximadamente no ano 70, né, houve uma revolta contra o Império Romano, e Roma destruiu o templo, realmente não deixou quase que pedra sobre pedra. Não arrancou as pedras da base, né, do alicerce, nas quais os judeus até hoje oram lá junto a aquela parte que aparece ali, era exatamente da base do templo. Jesus, como profeta, ele foi agredido, né, durante o seu julgamento, porque queriam que ele realizasse ali algumas coisas na marra. Ele se recusou e o camarada agrediu ele lá e disse, então profetiza aí quem foi que lhe bateu, né? Quem bateu em você. E ele manteve ainda a serenidade. Então, meus irmãos, o outro item aqui, deixa eu confirmar aqui se é o item 9. Vamos confirmar aqui o item 9. Exatamente. O item 9 ele vem falar das características do verdadeiro profeta. O espírito Erasto, que auxiliou muito a Kardec na época da codificação, né, faz aqui esse depoimento. O Erasto, em Paris, no ano de 1862. Ele diz, desconfiem dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição como o atual, onde uma transformação da humanidade está sendo elaborada. Então, estão acontecendo muitas coisas atualmente, né, levando muitas pessoas ao desespero, e tem surgido muitas pessoas com algum conhecimento do Evangelho, da Bíblia, mas mal intencionados, né, e se utilizam desse momento em que as pessoas estão fragilizadas para se comportarem aí como se eles tivessem um dom extra especial que fosse capaz de provocar nas pessoas quase que uma adoração. Então, as pessoas, no momento da sua fragilidade, ficam totalmente à mercê dessas pessoas, e essas pessoas se aproveitam dos crentes, então, dos fragilizados, para utilizarem, né, essa condição em proveito próprio, tornando-se aí milionários, tornando-se políticos, tornando-se, de alguma maneira, falsos profetas, buscando seguidores. Então, nessas horas, surge uma multidão de ambiciosos e farsantes que se apresentam como reformadores e messias, inclusive muito dentro da religião também. É contra esses impostores que é preciso estar atento, e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Vocês me perguntarão, como é possível reconhecê-los? Aí ele diz aqui, eis os seus sinais. Somente se confia o comando de um exército a um hábil general que tenha a capacidade de dirigi-lo. Acreditam que Deus seja menos prudente do que os homens? Saibam que ele só confia as grandes missões aos que têm condições de cumpri-las, pois elas são fardos pesados que esmagariam o homem fraco que não estivesse preparado a carregá-lo.
A gente lembra que o próprio Jesus, em um determinado momento, ele diz: a carne é fraca, porque ele está sofrendo na carne as dores devido à sua aprovação, né? De estar ali, de passar por aquela situação, e ele lamenta que ele realmente está em sofrimento, mas ele resiste fortemente. Ele diz às pessoas, né? Quem é que pode tomar do meu cálice, né? Quem teria a capacidade? Muitos dos que se julgavam seguidores, né? Quem de vocês pode provar do meu cálice? Né? No último momento, quando ele vai ser crucificado, umas mulheres oferecem mirra com vinagre para ele, né? E a intenção dessa beberagem aí é fazer com que a pessoa fique como que anestesiado. E ele nega, né? Eles não aceitam aquela beberagem porque ele sabe que ele tem que passar por aquela aprovação, porque se ele mostrasse ali um mínimo de fraqueza, olha, o tanto que combateram Jesus na época dele, logo imediatamente após, e mesmo hoje em dia, muita gente ainda combate Jesus. Imagine se ele tivesse dado uma fraquejada que fosse em qualquer uma das oportunidades, em qualquer uma daquelas situações, não é verdade? Então, por isso, ele era um espírito extremamente forte, como o irmão diz aqui. Só aqueles aqui que são muito fortes, capacitadamente muito fortes, que são deliberadas as missões e esmagariam os homens simples. Está vendo que Kardec começou a sua missão e só suportou 15 anos, a saúde dele foi embora, né? O irmão Bezerra de Menezes também, aos 50 anos, começa a sua missão e depois também termina corroendo a sua saúde, as suas preocupações, a sua luta no dia a dia pela vivência. O corpo é fraco para suportar a carga que o espírito imprime nele, a não ser que seja o irresponsável, né? Que destrói o corpo pelo prazer da bebida, da comida e de outras situações. Muito bem. Pois elas são fardos pesados que esmagariam o homem fraco. Em todas as coisas, o mestre deve sempre saber mais que o discípulo. Para que a humanidade avance, moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos os espíritos bastante adiantados, que fizeram sua evolução em outras existências, visto que, se não forem superiores ao meio onde devem atuar, nada poderão fazer. Exatamente. Olha, meus irmãos, no caso das provas, está escrito no Evangelho, pela palavra do próprio Jesus, que Deus não dá um fardo superior ao que a gente possa suportar. Isso nas nossas provas. Por mais difíceis que elas pareçam, elas são realmente suportáveis. A gente reclama porque, como disse o próprio Jesus, a carne é fraca e que nós que não temos a altivez, não temos a capacidade e o poder dele, então a gente sucumbe muito mais rapidamente na questão das nossas provas quando são processos de dor. Eu que o digo, porque eu estou aqui, gente, para falar hoje aqui, eu tenho que ficar em pé ou deitado. Sentado, no joelho está me massacrando aqui. Estou extremamente incomodado com essa dor aqui. Mas, em nome do Evangelho, vamos em frente. Então, para nós que somos fracos, né, ele não dá uma situação que fosse plenamente insuportável, né? Também as grandes missões, as verdadeiras missões, são para isso escolhidos espíritos dotados de capacidade para resolvermos. É possível alguém sucumbir? Sim, sempre é possível sucumbir. Mas a esses aqui são dados essas missões, eles são extremamente capacitados para dar conta daquilo que fazem. Mesmo assim, quando a coisa é extremamente necessária e urgente, até é feito mais que a gente chama de um plano B, né? Outros espíritos são colocados ali na proximidade daquele para que auxiliem na confecção do plano. O próprio Jesus, né, precisou de 12. Olha que os 12 que foram oferecidos a ele eram extremamente fracos, pelo menos até o momento em que descobriram a sua realidade e passaram a agir de maneira condizente com a missão a que cada um também tinha sido dirigido. Nós vemos
que Jesus pega aqueles 12, né? Todos eles com vários problemas, inclusive de fé, eram judeus, aquele arraigado sentimento da fé mosaica, e que ao longo das suas vidas tiveram, então, as suas dificuldades. E Jesus, no momento em que Jesus é preso, a gente vê que todos eles, naquele momento, por exemplo, falseiam, né? Pedro nega 3 vezes, os outros todos se escondem, né? Todos os outros se escondem por quê? Porque tinham medo, porque não tinham a mesma capacidade de Jesus. A gente lembra que no momento em que chegam para prender Jesus, Pedro andava armado, né? Devia ser tipo um pescador, como se fosse um nordestino aqui, né? Com uma faca peixeira daquelas bem grandes, dá uma na orelha do soldado e Jesus cura o soldado naquele momento e diz, não, embanha aí a tua espada. E no momento ainda que, numa solicitação que ele faz para Pedro, num determinado momento, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro tem que se modificar. Ele diz, Pedro, tu és uma pedra, né? Mas sobre essa pedra vamos construir o reinado. Então, Pedro fica como a pedra angular realmente, porque ele é quem fica responsável por conduzir todos os outros, e ele faz de maneira brilhante também uma provação terrível a qual Pedro passa, e todos aqueles profetas que foram... Outro dia a gente estava vendo aqui a questão no capítulo anterior dos profetas serem perseguidos, né, por Jerusalém. Acho que é o próprio Jesus que diz, Jerusalém, e até anotado aqui, ele diz, em Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja todos aqueles que Deus lhes envia. Então, olha aí a dificuldade que são, as dificuldades que são as missões dos profetas. Vamos lá. Assim sendo, o verdadeiro enviado de Deus justifica a missão para a qual foi escolhido por sua superioridade, suas virtudes, sua grandeza, pelo resultado de seu trabalho e pela influência moralizadora que suas obras conseguem despertar. Tirem ainda essa conclusão. Se pelo seu caráter, por suas virtudes, por sua inteligência, ele demonstrar que não está à altura da missão que recebeu, nem à altura do personagem de cujo nome se utiliza, certamente trata-se de um farsante que nem mesmo consegue imitar a personalidade que escolheu para modelo. Realmente, meus irmãos, nós vemos muitas pessoas, né, surgirem aqui e ali, se dizendo que são grandiosas, né, se julgando modelos, mas não passam, como o pessoal diz hoje, não passa nem numa pesquisa do Google. Rapidamente se descobre quem são essas verdadeiras pessoas. Pelo simples fato da pessoa de se comunicar. Nos estudos que nós promovemos e que nós mesmos participamos, buscando, nós estudamos na literatura, quando nós tratamos com espíritos, que trata da identidade dos espíritos, nós topamos com esses escolhos da comunicação espírita, né? De muitos espíritos que se apresentam, uma vez assim rapidamente, outros começam a se apresentar numa sequência de vezes, né? E vão preparando o terreno lentamente, dando aquelas mensagens bastante interessantes, mas que ao longo do tempo começa a aparecer o viés moral, e a gente começa a observar que há falhas na sua comunicação, o que vem a comprovar aquele antigo ditado que diz: quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Mas se perde, demonstram ser aí falsos, né? Os falsos cristos, os falsos profetas, que uma observação um pouco mais profunda faz com que a gente perceba a real intenção e o real nível de evolução daquele que se arvora ali, às vezes, sob um nome bastante pomposo, para levar os incautos ao engano. Então, os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos,
realizam a obra para a qual foram chamados pela determinação de seu caráter e por sua inteligência. São apoiados por um poder superior que os inspira e dirige, sem que isso eles apercebam. E muitas vezes ele faz tudo isso daí e não se sente um missionário de maneira alguma, né? Ele recebe essa inspiração, né, coisas maravilhosas, e ele não nota isso. E nem quando nota, os que notam utilizam isso como sendo, mas eu sou muito bem aconselhado. Eu já vi, sinceramente, vergonhosamente, alguns, né, médios, né, se portarem de maneira pomposa, falando que só dão belas comunicações, etc. Já é sinal que tá errada a coisa. Quando começa a falar assim, já está errado. Muito bem. Enfim, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos e são descobertos pela humanidade, se revelam por seus atos e não são descobertos pela humanidade, enquanto que os falsos apresentam a si mesmos como enviados de Deus. Lá vem uma propaganda, uma mídia danada, falando o que faz e acontece. Não sei se vocês se lembram de um personagem que apareceu há uns anos atrás, né? Participou até de um desses reality show aí parecido, tipo Big Brother, era o tal de Henrique Cristo, né? Que é a personificação de Jesus Cristo dos dias atuais. Ai, Senhor, tenha piedade de nós. Os verdadeiros são humildes e modestos, já os falsos são orgulhosos e cheios de si, pois falam com arrogância e, como todos os mentirosos, sempre parecem estar receosos de não serem aceitos. Eu me lembro uma vez não sei se o camarada ainda é vivo, o Padre Quevedo. O Padre Quevedo, ele era conhecido como ele era uma personalidade muito forte, ele fazia exorcismos, né? E ele ia a muitos lugares onde alguns se apresentavam aí como santos, como deuses, e desmascarava muita gente que fazia tipo coisa de adivinhação, mas ele ia atrás e descobria tudo que era truque. E eu me lembro que tinha um camarada na região de Pernambuco, que vivia lá entre umas pedras, e tinha um monte de cruzes e caveiras de animais e coisas escritas por lá pelas pedras com tinta, com carvão, e o cara dava com uma capa estranha, né? Comportamento bem assim, estranho mesmo. E dizia ele que era o próprio demônio, né? Que era o próprio diabo, e falava umas línguas estranhas lá. E o Padre Quevedo foi lá até onde ele estava e conversou com ele. Esse camarada dizia que era um diabo que tinha se comunicado com Jesus, etc. E tal. Aí o padre falou com ele em aramaico. O padre conhecia alguns idiomas, né? Muito preparado, falou com ele em aramaico, ele não entendeu nada, xingou o pai, disse que o pai estava tentando enganar ele, disse, o pai disse, olha, tá aí, é um mentiroso, né? Uma pessoa comum, mentindo, porque se ele falou com Jesus, e Jesus falava em aramaico, eu falei com ele em aramaico, ele não entendeu nada. Então, pelo contrário. Então, são maneiras que se tem, né? Através do conhecimento, do estudo, a gente vai percebendo. O padre tinha outro conhecimento, esse conhecimento científico, né? Das línguas, etc. e tal, mas a nós cabe mais principalmente observar a condição moral, porque o Evangelho é infinitamente perfeito na moral que traz, que demonstra, a qual deseja fazer com que todas as pessoas tenham esse conhecimento e ajam de acordo com esses preceitos. Mas aquele que vem de maneira falsa, ele não tem esse conhecimento, e uma hora por outra ele faz como a gente diz então no ditado, ele termina dando bom dia para cavalo. Esses impostores já se apresentaram como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo. E, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas capazes de acreditar em suas propostas infames. Uma análise bem simples seria o bastante para abrir os olhos dos mais cegos, a de que, se o Cristo reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que ele tivesse degenerado, o que seria um absurdo. Se tirassem de Deus um só de seus atributos, não seria mais Deus,
E se tirassem do Cristo uma só das suas virtudes, também não seria mais o Cristo. Aqueles que se fazem passar por Cristo possuem todas as suas virtudes? Eis a questão. Observem bem, sondem seus pensamentos e os atos que praticam, e logo verão que eles não possuem as qualidades do Cristo. Ou seja, a humildade e a caridade. Já os falsos profetas possuem o que o Cristo não tinha, ou melhor, a ambição e o orgulho. Notem que, nesse momento, em diversos países, existem muitos que pretendem ser Jesus, Elias, o apóstolo João ou o apóstolo Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Fiquem certos de que as pessoas que exploram a credulidade alheia e acham cômodo viver às custas daqueles que os escutam, porque cria nisso uma maneira de sustento, como infelizmente muitos dentro do Espiritismo assim o têm feito, transformando-se também em oficiais, como é que a gente diz, profissionais da fé, quando a gente sabe que o dom da mediunidade é dado por Deus, marca eles mais devedores, como uma ferramenta que lhe auxilie maior na possibilidade de ajudar o próximo. Aí eu pego a ferramenta que Deus me dá para me ajudar o próximo e ajudar a mim mesmo, e vou alugar a ferramenta para viver de maneira mais tranquila, né? Ganhar dinheiro com isso, não pode ser. Desconfiem dos falsos profetas, especialmente nesses tempos de renovação que estamos vivendo. Como eu disse, porque exatamente nós nos encontramos num momento em que todo mundo anda perturbado. É difícil encontrar a gente, quando a gente encontra com as pessoas, quando a gente faz, tudo bem, tudo bem. Porque nós somos, acima de tudo, otimistas, né? Mas todos nós temos os nossos problemas. A gente vai ficar, não, está bem assim, mas eu estou com um problema assim, assim. Não, todos nós temos os nossos problemas. E as pessoas se utilizam exatamente desse período que nós estamos assim, tão complicados, né? Para virem corroendo lentamente a nossa fé, a nossa credulidade, para se tornar, de alguma maneira, que nós nos tornemos dependentes dessas pessoas. Manobrados nas mãos dessas pessoas, eles conseguem, então, o que realmente procuram, que é o poder, e de alguma maneira facilitar a sua subsistência com facilidade. Pois muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que procuram satisfazer suas vaidades na terra. Uma terrível justiça os espera. Disto podem estar certos. Claro, porque estão sendo contrários às questões evangélicas. Dai de graça o que de graça recebeis, né? Fora da caridade não há salvação. Então, nós vamos transformar, né, essa capacidade que nós recebemos pela misericórdia divina numa ferramenta de ganhar dinheiro. E temos muitos que até que não procuram dinheiro, mas se sentem bastante felizes com o reconhecimento que lhes é dado. Nós temos que tomar cuidado nas casas espíritas que frequentamos, porque muita gente gosta de dar muito tapinha nas costas de médiums, né? A gente vê muitas vezes os médios, né? O pessoal gosta muito de endeusar muito. A gente não pode se esquecer que o mensageiro nunca é maior do que a mensagem. O próprio Cristo se comportava dessa maneira. João Batista se comportou dessa maneira, comprovadamente dizendo no momento em que ele reconhece que o Cristo estava ali diante dele e que a missão dele terminava ali. Ele diz, agora é preciso que eu me retire para que ele cresça. A minha missão acabou aqui. E aí ele se retira totalmente, até acontece aquele fato lá, mas ele já está, né, ele está pagando ali pelo que ele falou, porque ele foi extremamente bruto, né? Então, aquela questão dele ter perdido a vida daquela maneira, se dá o fato dele ter sido muito bruto, então ele, de certa forma, cavou aquela situação para ele, mas ele também, pelo karma que trazia, né, dos seus problemas de vidas passadas, como Elias, a gente vê que Elias também mandou decapitar algumas pessoas. E a lei de causa e efeito faz com que João Batista, apesar de desempenhar a missão que lhe foi concedida, né, aplanar os caminhos, né, preparar os caminhos, de preparar ali os caminhos, acontece de
de desencarnar de maneira violenta. Ele, mas também eles, todos aqueles, os discípulos de Jesus, assim o fizeram. O nosso querido irmão Bezerra de Menezes também, temos um livro contando a história da vida dele, ele tem vários desencarnes violentos, provavelmente também por questão de causa e efeito, mas o fato é que essa questão de perseverar no bem e essa questão de resistir e de lutar sempre pelo bem, de lutar pelo bem, fazer o máximo e desencarnar dessa maneira, fez com que ele buscasse finalmente o seu resgate aqui no Brasil, entre nós aqui, né, morando até aqui nesse estado. A gente faz parte um pouco da história desse irmão, a gente faz parte um pouco da história desse irmão, porque a gente está em contato com ele sempre, porque ele está conosco agora, porque ele está conosco, estará conosco amanhã, porque todos fomos chamados à seara de Jesus sob a orientação dele, e assim permanecemos como um grande espírito que ele se tornou ao longo dos últimos 2000 anos, alcançando a graça de poder habitar a mundos superiores. E como descobriu o amor através do Evangelho de Jesus, ele prefere deixar de lado o conforto e estar conosco, auxiliando a mitigar as nossas dores do corpo e da alma. E que permaneça assim, que nós sejamos merecedores, né? Responsáveis por dar cabo da missão, da pequenina missão que ele nos dá de auxiliar aqui através do nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, aqui do grupo do Evangelho no Lar, a dar cumprimento ao que Jesus disse, né? Ide e pregai. E é isso que nós estamos fazendo. Provavelmente fomos maus profetas em vidas passadas e agora reunidos aqui mais uma vez sob as bênçãos de Deus e a administração, né, a orientação do irmão Bezerra, tentarmos fazer algo de bem por nós mesmos e pela doutrina espírita nos momentos em que adentramos o lar das pessoas, esclarecendo sobre a doutrina espírita, falando então do Evangelho sobre a ótica espírita, com a intenção de auxiliar aqui, como eu disse anteriormente, nesse período em que estamos todos tão perturbados, né? O mundo encontra-se num momento de perturbação tão grande, a gente poder ter dentro do Evangelho algum conhecimento que não seja exatamente consolador, como Cristo prometeu, que o Espírito da Verdade, o Consolador prometido, viria nos ensinar, nos lembrar e ficar conosco para sempre. Muita paz e luz a todos, meus irmãos, que Jesus nos abençoe imensamente, e vamos mais uma vez, então, aqui a nossa prece, minha prece diária, para encerrar a nossa reunião de hoje. Então, eu agradeço a Deus, nosso Senhor, a proteção, auxílio e graças recebidas no dia de hoje, e rogamos nos conceda a graça maior de poder concluir na vida presente o aprendizado necessário de que carecemos para alcançar a luz espiritual que nos elevará à categoria de Espíritos de Deus. Rogamos a Jesus, nosso irmão maior, que abençoe nossos passos e nos ilumine o caminho para que possamos percorrê-lo com sabedoria e segurança. Rogamos a Jesus, nosso modelo e guia, paz e luz para o nosso espírito, assim como para todos os que nos são caros, e também aos nossos inimigos, a fim de que possamos tê-los um dia como amigos e unidos possamos elevar o nosso agradecimento ao Senhor. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, luz e amparo aos nossos irmãos necessitados, para os cegos do mundo, para os enfermos, que se encontram em ambientes de tratamento e recuperação, ou em seus lares, ou mesmo abandonados, os deficientes mentais e os encarcerados, aos famintos e aos que vivem ao léu, para que consigam receber a ajuda de mãos dadivosas e a palavra confortante. Rogamos finalmente a Jesus, nosso modelo, nosso amigo, proteção e amparo para todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que, sob a tua paz, possamos realizar as diretrizes do Evangelho, possibilitando finalmente a implantação do reino de Deus na terra. Toda a glória ao Senhor, que é nossa origem e destino. Muita paz e luz a todos, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos, incluindo o meu irmão consanguíneo Irineu, que faz aniversário na data de hoje. Parabéns a ele,
e parabéns a todos que conosco comungam nesse momento desse banquete de paz e luz. Boa noite. Muito obrigada, meu irmão. E aqui, amado Mestre Jesus, Pai amado, Virgem Mãe Maria Santíssima,